Buenos dias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a Cecília e a Maurício esta invitação e esta oportunidade, porque desde que os conheci, não, primeiro Cecília, depois Maurício também, na rede brasileira de justiça ambiental, que foi para nós um grande prazer saber que há não, estudiosos, professores, pesquisadores das universidades que trabalham no tema da justiça ambiental em outros países e que têm tanta coisa em comum para compartilhar. E hoje é uma oportunidade muito especial, porque, además de estar aqui na Argentina, com eles, com todos vocês que vêm de distintas partes de Latinoamérica, e todos vivendo problemas muito semelhantes. Não? E espero que minha apresentação les permita reconhecer, aunque eu vou fazer uma apresentação sobre um estudo de caso, que é uma metodologia tipicamente sociológica e antropológica, não se estuda-se algo, mas deste algo muito empírico que uno estuda, se pode sacar muita teoria sobre como passam as coisas em nossa sociedade. Por isso, minha charla é sobre a aliança entre o agronegócio e as transnacionais. Está cortado. As transnacionais de não importa, eu hablo. As transnacionais de biotecnologia e as instituições científicas. E o estudo de caso é o caso da introdução de los transgênicos em Brasil. E eu o considero um caso exemplar, não somente porque eu sou brasileira e he participado de todo isto, mas porque Brasil é o segundo mais grande produtor de soja e de maíz. O primeiro é os Estados Unidos. Depois, foi o terceiro país a plantar soja transgênica. Primeiro Estados Unidos, depois Argentina, depois Brasil. E o que faz o caso muito interessante, muito interessante, é o único onde houve uma resistência forte. Então, estudar as estratégias que as transnacionais han adoptado juntamente com este setor econômico, o agronegócio, e as instituições científicas, e aí hago um parênteses para dizer que estou tomando o termo instituição no sentido de um filósofo e sociólogo muito importante, Cornélio Castoriadí. Instituição é todo o que se cria em uma sociedade, não somente uma organização com sua estrutura jurídica e tudo mais, mas o idioma é uma instituição e a ciência é uma instituição em qualquer sociedade, mas especialmente em nossas sociedades da modernidade. Então, neste caso muito concreto de los transgênicos, vamos a ver esta aliança que se constitui e que vai a conquistar o Estado, ou a governance, como Maurício, no primeiro dia, tentou apresentar-nos, não? E o Estado e a opinião pública, porque uno não pode conquistar o Estado sem lograr um apoio razonável da opinião pública. Mas vocês podem transplantar este esquema, ou seja, setor econômico, empresas que produzem tecnologia de alto risco, nanotecnologia, engenharia genética e tudo o que vem por aí, com bioengenharia. Temos que estar preparados, porque a questão climática, cada vez mais se habla que não, o problema não é as emissões, o problema são as soluções que vamos a ter tecnológicas e que são tão peligrosas, tão arriesgadas, tão pouco conhecidas quanto nanotecnologia, engenharia genética e tudo mais, não? Então, sempre vocês vão encontrar esta relação entre setor econômico, empresas que desenvolvem tecnologias de alto risco e científicos. Sim, isto nada cambia em nossa época. E quando vemos, por exemplo, um ministério chamado, como em Brasil, também, ciência, tecnologia e invenção, não é invenção qualquer. É só a invenção que pode ser privatizada, patenteada por os grupos econômicos. É esta que interessa. Então, esta aliança entre as empresas que criam alta tecnologia e risco, os setores econômicos e os científicos, é algo que pertence a nossas sociedades em la modernidade. Como isso se passou em Brasil? Bem,
como em todas as partes, há que pensar que, quando se trata de introduzir um produto, que pode ser um produto tão simples quanto um coche, ou não sei o quê, um perfume, algo, há que fazer primeiro uma avaliação de risco de mercado. Há competidores. Como será aceito este produto nesta sociedade? E, claro, quando se trata de uma tecnologia de risco, há que fazer muito cuidadosamente uma análise, uma previsão do risco político e econômico. Porque é muita plata o que se gasta para desenvolver uma tecnologia de risco. Então, é necessário fazê-lo com muita antecipação. Assim que, quando uno ouve falar de algo, vocês podem crer que, por 5 anos, han discutido isto entre as multinacionais das empresas. Que como apresentar seu produto, que argumentos vão haver em contra de seu produto, que científicos vão encontrar para defendê-los. E aí há algumas estratégias básicas que vamos ver no caso brasileiro, mas seguro aparecerá em todos os demais casos. A primeira estratégia é a conquista. Sim, já estamos no terceiro, sim. Vocês me perdoem, mas eu não supo preparar um data show. Tentei, mas não me alcançou. O último dia não dava tempo. Isso é muito complicado. Você viu assim mesmo. Sim. Então, as principais estratégias. A conquista do mercado interno de semillas, no caso de transgênicos, porque há que competir com as produtoras de semillas convencionais, como chamamos em Brasil, não sei como se chamam por aí. Não? E há que eliminá-los antes de que se introduzca sua semilla transgênica. Por quê? Porque se uno pode elegir entre comprar uma semilla convencional e comprar uma outra que nadie sabe mais ou menos como é, que risco traz. Por quê? Porque vou arriesgar? Não vou. Vou quedar-me com o que conozco. Então, a primeira coisa, há que eliminar os competidores. Depois, há que criar uma legislação específica para facilitar a aprovação e garantizar os direitos de propriedade intelectual, o que falei antes. Sin hacérselo, não há nenhuma ventaja. Não é uma questão de ciência e de tecnologia, é uma questão de plata. Cada tecnologia destas é uma investição muito grande de grandes companhias. Então, há que preparar a legislação específica. Depois, há que fazer o lobby político com os partidos que existem no país, com os governos. Sem isto, tampouco se vai a lograr o que se quer. Depois vem a parte das campanhas de mídia. E há, para isso, instruções muito claras. Grupos que han estudado. Há que associar a tecnologia nova, esta que se quer introduzir, com algo bueno. Não há que discutir ciência muito detalhadamente. Há que dizer coisas como o mundo será melhor. Será mais lindo, será mais seguro. Há que preparar o conteúdo da propaganda. Não? E elemento essencial em todas estas estratégias, a captura de los científicos para a defesa da tecnologia. Eles serão os abogados, não as empresas. As empresas não vão aparecer, ou vão ser muito discretas. Pero quem se vai assumir a tarefa de fazer a propaganda são os científicos. Estas são estratégias generais. Agora vamos ver como han funcionado em Brasil. Monsanto, que é o estudo de caso nosso, porque foi Monsanto a empresa que ha introduzido a primeira planta transgênica em Brasil, a soja RR, a mesma que vocês têm aqui na Argentina, Roundup Red. Ela já estava em Brasil há muitos anos, desde os anos 50, como produtora de plaguicidas. Pero, em los anos 90, ela vai adquirir, não está bem, não, indústrias, não sei se está correto, bem, mas vai adquirir a mais grande empresa de semillas brasileiras,
que as agrossérias. Antes que se hablara de transgênicos, nadie sabia de transgênicos. Em Brasília, não? Claro, Monsanto se... Monsanto se comprou a empresa brasileira. Sim, que passa? Não. Com isso já estava quase conquistado todo o mercado. Mas faltava uma grande empresa, que é a Embrapa, que é a empresa brasileira de agricultura e pecuária, que é uma empresa pública, que desenvolve tecnologias para a agricultura brasileira, com um grupo muito grande de científicos, especializados nas distintas áreas, plantas, animais, as vacunas, as semillas. E Embrapa havia desenvolvido as 6 variedades de soja, adaptadas ao clima brasileiro, e que han tenido uma produtividade muito mais grande que as semillas de soja norte-americanas, em Brasília, e também na Argentina, claro, adaptada ao clima brasileiro. Então, algo que nós tampouco sabíamos e vamos a descobrir no meio do caminho, houve um convênio firmado entre Monsanto e Embrapa para desenvolver semillas transgênicas, utilizando estas semillas brasileiras que Embrapa havia desenvolvido com a tecnologia da transgenia, com a inserção destes genes que são tolerantes ao herbicida, o glifosato, de Monsanto. Assim que a soja transgênica brasileira não é somente de Monsanto, é de Monsanto e de Embrapa. E miren ustedes que com isso está conquistado o mercado totalmente, porque não há nenhum competidor, e, además, é uma empresa pública, e uno pode dizer, mira, interessa a Brasil também, porque não é Monsanto que está ganhando com isso solamente, somos nós que estamos, además, desenvolvendo uma tecnologia que não conhecíamos, graças a este convênio. Então, a primeira etapa estava lista. E, además, perdão, Cecília, e, además, han pedido plata. Este BNDES se chama Banco Nacional de Desenvolvimento e Desarrollo, em português, Banco Nacional de Desarrollo Econômico e Social. Ele banco ha dado harta plata para Monsanto, que, claro, é muito pobre, não tem plata, para criar-se uma fábrica muito grande no centro-norte de Brasília, em Bahia, para produzir mais Roundup Red, ou seja, para produzir mais o glifosato. E isso, que bueno, nos traz empregos. No estado de Bahia, empregos, vai generar plata. Ou seja, estava lista, o mercado estava preparado para a introdução da soja transgênica. E aí vamos à segunda etapa. Leis. Vocês vão ver que há coisas muito parecidas em alguns países, entre Brasil e Argentina, por exemplo, não? Mas há uma lógica general, mesmo entre os países que têm sistemas muito distintos de aprovação de um transgênico. É o caso dos Estados Unidos. Não há um conselho unificado, como acá, com a BIA, ou então em Brasil, CTNB. Não há. Há 2 órgãos separados que fazem este controle. A Agência Ambiental, EPA, e a Agência de Alimentos e Drogas. Nesse sentido, é distinto. Né? Pero o que é em comum, o que há em comum, todas elas. Eu espero que isso se diga em espanhol, castelhano, driblar, se disse? Porque os problemas que tenho acá é do Google Translator, que é consultado. E... Eludir, sim. Então, há que eludir os dispositivos legais que existem nas legislações dos países, em relação à saúde e em relação ao meio ambiente. Há que buscar caminhos para chegar allá. Há que criar uma legislação para acelerar sua aprovação. Não se pode tardar muito. Há que entrar com o produto, porque é um investimento, há que entender suelta, não, da plata que foi investido por aí.
E isso é muito importante. Há que dar a aparência de que este processo de aprovação legal é científico. É científico, é técnico, não é político, que é justamente o que ele é. Ele é político, mas há que fazê-lo de tal maneira que se pense que não são científicos, não sei quanto. Como se passou isso nos Estados Unidos? Alguém ayer, Gabriel, creio, se mencionou Revolving Doors, que é este sistema criado nos Estados Unidos, mas não somente allá, não? Onde o técnico sai da empresa, vai trabalhar no governo, hace a legislação no governo, depois se vuelve a trabalhar na empresa. E com isso a coisa se queda muito coerente. Não há nenhuma diferença de approach entre o que pensa a empresa e o que pensa o governo sobre como proceder, no caso de uma tecnologia nova, não? No caso de Argentina, se criou a Conabio, que é, como falou ayer Maurício, é uma entidade que reúne governos, representantes de distintos setores do governo e empresas, sem nenhum problema. Não? Cerrado, nadie sabe o que passa dentro, agora recém han começado a divulgar suas decisões. E isso, Conabio, eu me quedei um pouco em dúvida quando ela foi criada, 95, por aí, Maurício, sim? 91, mira, por isso lhes digo, tudo é planeado com muita antecipação, porque se a introdução de soja na Argentina, soja transgênica, foi em 95, em 91 já haviam criado o órgão para cuidar disto. Em Brasil, houve uma lei de 95, a Lei de Biosseguridade, este é o nome em português, que constituiu uma comissão formada por 8 científicos indicados por el ministro de Ciência e Tecnologia. A questão chave em toda esta questão, como se chama, Maurício, comitologia, é quem indica. Porque, sendo do Ministério de Ciência e Tecnologia, não do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, é claro que se pode elegir quem se queira, mas, curiosamente, analisando todas as pessoas que foram indicadas por os ministros em los distintos períodos, porque já tivemos muitas CTN-Bios, eu creio que, com uma exceção que eles não pensavam, uma pessoa que tinha capacidade de pensar por sua própria cabeça, todos os demais tinham uma opinião muito favorável aos transgênicos. Ou seja, são elegidos a dedo, como dissemos, não é vamos ver quem são os melhores em seu doutorado, não, quem é a favor? Quem trabalha com isto? Já, então, os 8. Depois vêm 8 representantes de ministérios. E nisso também é importante considerar a composição, porque há representante do Ministério do Meio Ambiente, há representante de Saúde, do Ministério da Saúde, houve durante muitos anos, até que o nosso atual presidente, Temer, se acabou com este ministério, mas havia um Ministério do Desenvolvimento Agrário, distinto do Ministério da Agricultura. E este era um ministério muito preocupado com a agricultura familiar, a agroecologia, e este também tinha o direito de designar um representante. Não neste começo todavia não, mas nessa época eram os 8 ministérios: agricultura, indústria e comércio, saúde também, saúde, meio ambiente, relações exteriores, muito raro, mas sim estava lá. O Ministério da Justiça, isso era bueno, porque tinha espaço para uma preocupação com os consumidores. Havia esta composição e depois um representante das empresas e um representante dos consumidores. Esta foi a primeira composição de CTN-Bio. Ela vai cambiar-se mais tarde. Todos tinham que ser doutores. Essa é uma coisa que Maurício ha mencionado aí. É muito curioso, não? Porque podia ser um engenheiro, um arquiteto, um advogado, qualquer coisa, mas não podia ser um campesino.
Ou seja, não podia ser um tipo que trabalhava, por exemplo, com soja, mas podia ser um tipo que não tinha nenhuma ideia. Por que doutor? Ou seja, né? Reuniões cerradas, tampouco se podia ver o que passava lá, e depois publicavam um resumo muito cortito del que haviam decidido. Vamos ver agora o que passa com a resistência pública, porque isso vai cambiar um pouco a situação, não? E nos Estados Unidos, vocês sabem que, como foi o primeiro país, quando a soja transgênica aparece no mercado, em 95, claro, alguns grupos estavam atentos para o que se passava, mas não lograram parar a coisa. Havia a União dos Cientistas Preocupados, Union of Concerned Scientists, havia a União dos Consumidores, também uma organização bastante atenta com a questão, e muitos grupos de agricultores orgânicos, bio e não sei quanto. Mas não lograram parar com a coisa, quando viram, já estava autorizado. Ao contrário, houve problemas, incluso com coisas muito simples, como a proposta de alguns estados de que produtores pudieran ser um etiquetado positivo. Ou seja, dizendo, meu produto não contém transgênicos. Isso foi proibido por lei. Não porque isso ia significar que se o meu não contém transgênicos, o tuyo pode ser malo. Por que estás dizendo que o meu não contém? Então, é proibido dizer-se. E alguns científicos da Agência Ambiental de Estados Unidos que han hecho comentários ou investigações e que, de hecho, han contestado a ideia de que os transgênicos não necessitavam uma avaliação especial. Eles, sim, foram processados. E tiveram problemas adentro da agência e fora da agência. Mas, fora estes problemas, não houve problemas inicialmente com a introdução dos transgênicos nos Estados Unidos. Argentina, os argentinos que estão aqui, seguro que lo sabem muito bem, mas era um período de crise econômica. E, además de um período de crise econômica, o peso que tem a agricultura na economia argentina, que é muito menos diversificada que a norte-americana e que a brasileira, hace com que se compreenda perfeitamente a dificuldade que foi para os poucos grupos que tinham claridade sobre o problema reaccionar em contra desta introdução. Eu, como Cecília falou, eu era de Greenpeace Brasil e eu sabia como estavam pensando meus companheiros de acá, de Argentina, de Greenpeace. E eles diziam, mira, nós não temos condições políticas de fazer uma campanha em contra. Nos vão a considerar como traidores, como imperialistas que querem destruir a economia de Argentina em um momento que a Argentina está em crise, onde a exportação de soja é uma das poucas, vamos a dizer, setores da economia que não estão todavia sofrendo, não? E Greenpeace argentino é uma campanha muito tímida. Se reduziu a discutir a questão do etiquetado. Não quis discutir o que era mais importante, né? Os impactos no meio ambiente, na saúde, na soberania alimentar. Estas questões eles não chegaram muito lejos. E os demais grupos tampouco. Mas em Brasil foi distinto, porque primeiro vindo todo muito mais tarde, não? E com isso já havia muitos agrônomos ecológicos preocupados com esta questão. Também os consumidores, o Instituto de Defesa dos Consumidores, que é uma grande, a mais antiga organização brasileira de defesa dos consumidores, e Greenpeace Brasil, que, devidamente estimulada por Greenpeace Internacional, decidiu que ia entrar na campanha e que havia todavia tempo para tentar deter a aprovação de transgênicos em Brasil. E de aí se escapou. Se nos acabou a bateria e não encontramos o enchufe que está aí. Agora... Sigo? Sim, sim. Sigo.
Então, começou na primeira campanha Encontro dos Transgênicos em Brasília, com estes grupos, ou seja, que é muito curioso, com a Confederação Nacional de Engenheiros e Arquitetos, porque ela reúne também os agrônomos. Os agrônomos, allá, não sei se é a mesma coisa, mas são chamados de engenheiros agrônomos. Não? Claro, somente este grupo estava interessado nele tema. Os demais engenheiros e arquitetos sequer tinham ideia que eram os transgênicos. Mas eles han organizado as primeiras reuniões, congressos, seminários para discutir o que eram os transgênicos. E sabem vocês quem ha pagado por estes seminários, incluso para a avenida de gente como eu, de Greenpeace e outros? Monsanto e Novartis, porque eles chegavam na IA e diziam: mira, este é um tema interessante que vai chegar acá em Brasil, os transgênicos, a gente não tem ideia que seja, não seria importante discutir esta questão? Ah, sim, claro, assim, a parte das estratégias deles, não? Preparar o terreno da opinião pública, sim, mas necessitamos plata. Ah, sim, já. Então, e daí éramos invitados, os cientistas em contra, Greenpeace, outras instituições, e fizeram como 4 ou 5 seminários em distintas partes de Brasília, até que Monsanto e Novartis han percebido que não ganhavam nada com isso, estavam financiando nossa organização. Então, já não se dispuseram mais a financiar as reuniões. Então, com esses pequenos grupos, a gente começou em 97 uma campanha em contra dos transgênicos, que todavia não estavam aprovados em Brasília. O ano seguinte, que é 1998, então, CTNBio aprova a soja transgênica. E aí, o Instituto de Defesa do Consumidor e Greenpeace entram na justiça, com algo que eu creio que se chama amparo, acá, injunction, ou seja, uma liminar para suspender algo, é assim que se chama? Cautelar. Entram com um pedido de cautelar e logram. Amparo, essa era amparo? E logram. Isso, então, se queda suspendido por quase 2 anos. E é uma peleia todo o tempo, a discussão se pode, se não se pode, e vêm os ministros de Agricultura, e saem os ministros de Agricultura, e nesse intervalo, se vai crescendo o grupo de organizações que vão entrando na questão. Especialmente porque, na província de Rio Grande do Sul, aqui cerquita, não? Entrou um governador que era do Partido dos Trabalhadores, Olívio Dutra. E ele, tipo, muito bueno, disse: mira, está chegando por acá uma soja que vem de contrabando se diz, de Argentina. Acá na Argentina se chamou de Bolsa Blanca, mas em Brasil se chamou de soja Maradona. E, claro, quem eram os que levavam esta soja? Alguns agricultores, alguns comerciantes, mas a Monsanto foi muito bueno isso. Essa foi uma de suas principais estratégias. Esta soja foi entrando em Rio Grande do Sul, muito barata, mais barata que a soja convencional, as semillas convencionais que se podia comprar no mercado, que existiam. E se começou a dizer: mira, é muito mais produtiva, muito melhor, muito mais econômica. Nós sabemos que não é possível a transgenia, esta que se acha, ser mais produtiva. Ela não é hecha para isto, ela é hecha para desenvolver uma planta que é tolerante ao glifosato. Então, é pura tonteria, não? Mas muito mais barata. Claro que isso é um bom negócio para qualquer agricultor, não? Además, o Roundup Red, que é o glifosato, também era vendido muito barato. Então, isso não era por nada, era uma estratégia, não? E, claro, muitos agricultores começaram a plantar e diziam: mira, que bueno, não? Muito mais econômico, estamos ganhando muito mais. Não? E Olívio Dutra, este governador do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, disse: não, isto é ilegal. Eu vou começar a investigar, e onde ele encontre plantada, ele vou sacar todo, ele vou queimar. E de aí começa uma peleia que vai tardar hasta 2003, quando chega Lula ao poder. Por quê? Porque
Monsanto disse, eu não posso fazer nada. É muito curioso, não? Não pode fazer nada. Seus direitos de propriedade intelectual desrespeitados, não pode fazer nada. Já, então, os agricultores, já, isto é um crime em contra de nossa propriedade privada. E o governo, que era o governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, dizia, não, Rio Grande do Sul não pode legislar em questões ambientais, porque a Constituição de Brasília estabelece que lá questão de saúde, meio ambiente, não sei quanto, é federal, é da União. A União decide o que faz. É uma peleia complicadíssima. Pero, mientras tanto, se aproxima a eleição presidencial, e aí todo o Partido dos Trabalhadores se adopta uma posição como partido em contra da transgenia. No programa do PT é dito muito claramente, Lula lo dijo várias vezes em seus comícios, um país que seja inteligente não vai adotar uma tecnologia que ameaça sua soberania alimentar. E, además, entra neste grupo de organizações uma outra quantidade de pequenas organizações, algumas organizações grandes, como, por exemplo, o Movimento do Sin Tierra, em Brasil, e formamos uma rede, Brasil Livre de Transgênicos, que, incluso, era financiado por a ActionAid e Oxfam, que nos davam uma plata, não muita, mas dava, para que pudiéramos ir a Brasília, que é a capital, que é lejos. Não? Brasília é um país grande, como vocês sabem, não? Você tem que viajar esta Brasília para discutir qualquer coisa, e este viagem custa muito caro de avião. Então, para que fôramos, para que saliéramos, para que escrevêramos panfletos, pudiéramos distribuir o material. E a campanha vai crescendo, 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 e vêm as eleições, e Lula ganha as eleições. E então nós queríamos que havíamos ganhado a luta. Porque decimos, mira, agora com todo isso, depois o governo de um partido que se comprometeu em lutar contra os transgênicos, não? Hemos ganhado. Pero, aún antes que Lula tomara posse, se diz assim, não? Do governo, ou seja, enero, chegou o boato de que Monsanto havia invitado alguns deputados, incluso do PT, para visitar sua sede em San Luis, em Mississippi, Estados Unidos. Não, pero como Monsanto invita e nossos deputados vão aceitar esta invitação? Não é Monsanto, é o governo dos Estados Unidos. E nós, como o futuro governo brasileiro, não podemos rechazar uma invitação diplomática. Então, nós vamos. Então, foi um grupo de deputados, alguns do PT, outros de outros partidos, mas mais do PT. E se foram, de hecho, aos Estados Unidos, visitaram a sede de Monsanto, em San Luis. Depois se foram na África do Sul, onde havia algumas plantações de testes, não? Porque sequer allá são ensaios, se há permitido produzir. Depois se foram à Índia também a ver os plantadores de algodão. Curioso, porque há a quantidade de plantadores que se suicidam, não? Quando o algodão de Monsanto fracassa, pero não sei, devem haver encontrado alguns lugares interessantes para que eles foram a visitar. O hecho é que, depois desta corta visita, eles cambiaram de opinião, com exceção de um deles. Não? Então, o Partido dos Trabalhadores disse, mira, nós não podemos mais ter uma opinião unificada, porque há uns que sim creem que é muito bueno, os transgênicos, e há outros que dizem que não, esse é um problema ambiental, social, de saúde. Isso que foi chamado Tour Monsanto por nós, o tour turístico, não? É uma estratégia. E a estratégia supõe o seguinte, eles não cambiaram de opinião allá. Eles já haviam cambiado de opinião antes. Pero era necessário fazer alguma encenação teatral para justificar, porque um partido que dizia que não e que peleou-se em contra, de pronto, quando se vai para o governo, então há que fazer algo. E algo foi esta ideia de fomos a ver.
Y al ver el buen resultado de la transgenia en África del Sur, en India y allá, con los ingenieros y geneticistas de Monsanto, llegamos à conclusão que pode ser uma boa coisa. E esta é uma peça de propaganda extraordinária, não? Porque como se logra isto, não? Claro que nós outros, não, que raro, não é possível, não? E aí já se começou a perceber que deve haver havido algum acordo antes de que Lula fosse elegido, de que ia haver um câmbio nesta questão. Não sabemos exatamente quando se passou, que se negociou, pero que algo havia sido negociado desde antes, seguramente. A segunda estratégia, a soja Maradona, estava em andamento já há algum tempo. E quando chega esse momento, se aproximava o momento da cosecha da soja. Então, se dizia, no começo do governo Lula, mira, 2/3 da soja plantada em Rio Grande do Sul são transgênicas. E se o governo decide não vai permitir que ela seja cosechada e vendida, isso vai significar uma ruína para o estado do Rio Grande do Sul, o estado que tem a mais grande quantidade de produtores agrícolas, e que, neste momento, nestas eleições, PT havia perdido as eleições em Rio Grande do Sul. E havia entrado um tipo do PMDB, o partido de Temer, del fora Temer. Partido este com o qual PT queria ser uma aliança. Como governar? Como criar a governabilidade? É outro conceito que aparece neste momento com uma força insuportável, de que nos adianta haver ganado o poder, o governo, se não temos a maioria dos deputados. Necessitamos fazer uma aliança. Com quem podemos fazer uma aliança? Com o PMDB. Então, se o PMDB ganhou o governo do Rio Grande do Sul, se os agricultores aí estão pressionando para legalizar esta soja, então vamos buscar uma solução. E começa uma pressão terrível em contra do Ministério do Meio Ambiente, que estava em las manos de Marina Silva, vocês devem conhecer de nome, não? Uma pessoa muito respeitada internacionalmente, nacionalmente, na questão ambiental. Uma pressão terrível, ao fim da qual a solução encontrada, os advogados todos acá, seguro que lo encontram um absurdo, foi algo que na legislação brasileira, não sei se há em outras partes, se chama, Estados Unidos, há decreto presidencial, uma medida provisória. Não? Ou seja, algo que em situações de urgência pode ser assumido por el presidente da República, pero que em 60 dias necessita ser ratificada ou rechazada por el Congresso. Agora, uma medida provisória que permite que se coseche, se venda, se distribua, se come. E no caso de rechazo, o que se faz? Se devuelve todo o que se ha comido? Como se faz? Ou seja, é um escândalo que uma questão desta, que necessita de avaliação ambiental e de saúde, seja decidida por medida provisória. E foi o que passou. E 6 meses depois se pôs o problema de que havia que aprová-la. E o setor agropecuário ha dicho, mira, nós temos, como falamos ayer na bancada, não? Temos uma bancada, temos muitos representantes no Congresso e não vamos aprovar essa medida. Ou la vamos aprovar, mas vamos emendá-la, vamos insertar adentro uma outra medida que diz que todos os transgênicos vão estar liberados em Brasília. Não, mas isso não se pode, não sei quanto. Já, então vamos negociar. Queremos uma nova lei de biosseguridade, porque esta é muito mala. Esta lei cria muitos obstáculos ao nosso trabalho. Já, disse o governo de Lula, sim, vamos negociar uma nova lei. Vamos fazer um grupo de ministros
para examinar esta lei antiga e ver que podemos cambiá-la. E, com isso, é aprovada a primeira medida provisória. E esse grupo, então, começa a trabalhar. Começa a trabalhar, a peleia fundamental era entre Marina Silva e Roberto Rodrigues, era o ministro da Agricultura. Se forma um grupo, se trabalha como 6 meses, ao fim do trabalho sale uma proposta e esta proposta vai para o Congresso. Qual é o câmbio fundamental que houve aí? Eu tenho que explicar um pouquinho a outra lei. A outra lei dizia que esta Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade era quem deveria dar o que diziam, chamavam, o parecer conclusivo. Mas depois disto, os órgãos registradores haviam que registrar ou não. E quem eram os órgãos registradores? O IBAMA para Meio Ambiente, a Anvisa para a Saúde e o Ministério da Agricultura para Semillas. E toda a vitória jurídica que hemos tenido em Brasil, Greenpeace, IDEC, era que, no caso do IBAMA, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, encarregado das políticas da agência ambiental, ela suponia que, para liberar algo no meio ambiente que pudesse haver impactos, pudesse ter impactos graves, era necessário um licenciamento ambiental. E, como isso não havia ocorrido, então, o Ministério não deveria liberar. Então, havia que cambiar este pequeno ponto. Havia que dizer que esta comissão não somente ia dar um parecer conclusivo, como seria a única autoridade a decidir a respeito da liberação. E isso se chamou de parecer vinculante. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, Saúde, qualquer um deles poderia acrescentar algo na avaliação de um produto transgênico, mas não podia impedir, se houver a decisão da CNBio, que sim, que estava bem. Ela era a autoridade máxima para avaliar o meio ambiente e a saúde. E é algo muito curioso, é isso que Maurício falou ayer, que como pode que um órgão composto de 8 científicos indicados por um ministro, 8 representantes de ministérios, um representante da empresa e um representante de consumidores, sepam mais sobre uma questão muito específica que os 800 funcionários do IBAMA ou os 800 funcionários de Anvisa. Toda uma instituição que a Constituição garantiza como os responsáveis por saúde e meio ambiente, é posta de lado e se elige um grupito que sequer são funcionários públicos, que vão passar aí há 2 anos, que não vão poder contestar juridicamente, não pode processá-los. Processar a quem? Ele tipo não é funcionário do Estado. Então, esta era a questão. Lo demais não importava. Isso havia que cambiar-se, e lo cambiam. A proposta que vai ao Congresso, todavia, não tinha isto, porque Marina Silva teve força neste momento para dizer, não, isso não aceitamos. Então, se foi para o Congresso e havia que resolver o problema. E han indicado um tipo que ayer falávamos entre nós, os brasileiros, é um deputado, oi, que é ele? Não sei mais que é, já cambiou tanto de posto, Aldo Rebelo. Sim, do partido, sim, do PCdoB, imagina, Partido Comunista do Brasil. É surrealista a política entre nós, não? Quer dizer, ou seja, um comunista que defende uma multinacional e que lo defende em nome do nacionalismo, porque ele disse, nós queremos desenvolver a tecnologia brasileira, então, Monsanto, bem-vinda. Uma coisa que não faz muito sentido. Mas este tipo em Brasil é encarregado de fazer o relatório desta proposta presidencial. E cambia este ponto e vuelve a introduzir a ideia do parecer vinculante. Ou seja, que nadie pode obstar algo depois que a Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade, composta por estes suprassumos da ciência, decidem que não há problema.
Pero, como isso não era suficiente para garantizar a aprovação, entra em campanha uma segunda estratégia. Aldo Ribeiro mete, inserta nesta proposta uma questão que não tem nada a ver com transgênicos, nem com biosseguridade, que era o uso das células madres, não? Como se chama isso em castelhano? Brasil é célula-tronco. O uso das células madres para a investigação científica. Ou seja, um tema tipicamente ético, da bioética, mas não da biosseguridade. E vocês podem imaginar o dia em que foi aprovada esta nova lei de biosseguridade. Havia quantidade de gentes em sillas, pacientes em sillas de ruedas, enfermeiras e pessoas com umas roupas de médico blancas. E a prensa dizia que o que estava em discussão era a possibilidade de salvar a gente, curar a pessoas que tinham enfermidades muito graves e que, graças à nova lei de biosseguridade que ia ser aprovada, se ia ser possível este tipo de investigação científica, mientras que estavam em contra da lei uma quantidade de religiosos, nós outros, que estamos em contra do uso das células madres. Ou seja, a discussão da transgenia desapareceu. Se cambiou em outra coisa. E houve votação, e han ganado por muitos votos com a oposição de quê? A oposição de gentes do Partido Verde, que neste momento não foram malos, mas também havia poucos deputados. Alguns deputados do PT, porque se o PT dijo, não teríamos condições de imponer uma posição a nossos deputados. Cada um vai votar segundo sua consciência. Então, assim se passou na nova lei de biosseguridade. Portanto, é uma lei bastante mala, mas que tinha algumas vantagens, muito poucas, mas tinha. Ela previa, desta vez, uma participação não somente de um representante da sociedade civil, mas de 5. Um dos movimentos de meio ambiente, ambientais, dos movimentos de agricultura familiar, dos movimentos na área da saúde, dos movimentos de meio ambiente, saúde, agricultura familiar, direito do consumidor, não me recordo mais, não, 4, creio que eram. Sim, saúde do trabalhador também, porque tínhamos o Ministério do Trabalho e nesse ministério havia uma secretaria especializada em saúde do trabalhador. Então, 5, ou seja, se melhorava a composição. Se uno considera que também o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Saúde e de Desenvolvimento Agrícola estava conosco, a sociedade civil, tínhamos 8 votos. E eles, aunque tiveram a maioria dos votos, não iam sempre. E nós outros íamos sempre. Então, começou um problema, porque a lei previa que, para aprovar a liberação comercial de um transgênico, eram necessários 2/3 dos votos. Eles não tinham os 2/3, porque não se iam. Havia que ir-se a Brasília. Não me vou desta vez, não vou. Chegava, nós outros estávamos todos aí. Então, não logravam os 2/3. Então, cambiaram a lei. Hicieron uma outra medida provisória, la metieron no meio, que não bastava a maioria absoluta, se chama assim, não? Se cuenta quantos tienen, e de los que tienen, maioria mais um, já se resuelve a coisa. Então, vocês veem o trabalho que é adaptar as leis a lo que se quer. Que é isso, não? E, ao mesmo tempo, todo é legal. Já. Com isso estava lista a segunda estratégia, a adaptação da legislação a lo que se quer, para facilitar a introdução, acelerar a introdução e dar uma aparência de científico. E aí vem outra parte que é também muito importante. Esto en política se llama de mayoría agravada. Maioria agravada.
Ajá. Ya. Como es una forma de resolver procesos de toma de decisión como más complejos, a simplificarlo con una mayoría absoluta, que cuando uno dice absoluta tiene la pretensión de que pero es menos. Exacto. Las trampas del lenguaje supuestamente técnico. Exacto. Tuvo algumas outras ventajas também. As reuniões são abertas. Ou seja, não havia nada dizendo que eram abertas, mas entramos na justiça e ganhamos a coisa. Então, tem que ser reuniões abertas. Pero es una ironía del destino, porque nosotros, la sociedad civil, luchamos para que fueran abiertas las reuniones. Pero cuando uno se va a asistir a una reunión, hay uno o dos ONGs que viven en Brasilia, que pudieron mandar sus miembros. Y hay una cantidad de lobistas de todas las multinacionales. Todos. Nós conhecemos todos, Monsanto, Syngenta, os funcionários todos, que estão vendo como estão votando os científicos. Não sei por quê, mas devem ter interesse em ver como se comportam os científicos, não? Com eles relacionados, né, de várias maneiras. Não? Então, hemos lutado para garantizar que eles entrem nas reuniões, não? Porque é isso o que passa, muito lamentavelmente. Não? Porque é caro irse a Brasília, e as reuniões são allá, né? Todas as reuniões. E também, também depois disto, há que publicar todo. Há gravações das reuniões e há actas das reuniões que necessitam de estar à disposição de qualquer um. De maneira que é material extraordinário para os juristas estudarem como se chega a conclusões deste tipo. Não? Que dizem os científicos. Não? Os argumentos que utilizam. Não? A melhor coisa que se pode fazer em contra dessa falsa ciência que se hace allá é divulgar como lo hacen. Porque é desmoralizante do ponto de vista científico. Já. Vamos às tecnologias, às estratégias de mídia, que são muito importantes. Quando chegou o fim do primeiro ano do governo de Lula, ou seja, já havia passado a medida provisória, já havia feito a cosecha, mas todavia não haviam aprovado a lei de biosseguridade, a nova lei de biosseguridade. Entrou em campanha em Brasil algo que se chamava What a Wonderful World. Vocês sabem esta música? What a Wonderful World. Esta música sonava em todas as partes com um cenário muito lindo, onde havia umas borboletas se chama? Com umas flores e uma niñita rubia, por supuesto, que passava por aí com as borboletas e não sei quanto, e esta música muito linda, e abaixo Monsanto. Se você pensa num mundo melhor, pense em Monsanto. E esse estava em la prensa, em los cines, em la televisão, em la rádio, em los aeropuertos, em las carreteras, por onde uno mirava. Havia esta campanha. E, então, o Instituto de Defesa do Consumidor entrou em... Esta cá é um conselho de autorregulação das empresas de publicidade. O Instituto de Defesa do Consumidor entrou em contra de Monsanto, dizendo, mira, é uma propaganda enganhosa, porque disse que o mundo será melhor, não se pudo provar que o mundo será melhor com transgênicos, há diferenças de opinião entre os científicos sobre quais podem ser as consequências da introdução de transgênicos na natureza, na alimentação humana e tudo mais. Então, esta é uma propaganda enganhosa e eles han perdido. Pero han perdido depois de meses desta campanha. E é possível traçar muito claramente uma relação entre antes e depois, do ponto de vista do comportamento da mídia brasileira. Antes dessa campanha, saía na televisão, coisas que Greenpeace fazia, em los grandes periódicos. Depois, nunca mais. É como se
eles hubieran pago para que passaram alguns anos sem falar nada. E, claro, quanto ha custado esta campanha? Eles dizem que foi 6 milhões de reais. Eu não sei calcular isso para a época, quanto estava o dólar. Mas eles dizem, é possível que haya custado muito mais, e com isso se haya comprado o silêncio da grande mídia. Não? Campanha muito inteligente. Agora, isto da niñita rubia e as borboletas e não sei quanto, está todo escrito em recomendações hechas por Burson Marsteller, que é a grande empresa de public relations dos Estados Unidos. Ela foi contratada há algum tempo atrás por essas empresas, Novartis, Monsanto, para dar-lhes recomendações de como haviam que apresentar seus produtos. E ela disse, Burson Marsteller, há que huir da discussão científica e técnica, porque isso cria dúvidas na opinião pública. Uns dizem que é bom, outros dizem que é malo. Não vamos discutir a coisa do ponto de vista técnico. Há que associar o produto a ideias boas. Um mundo melhor, mais lindo, mais tranquilo, mais rico. Ou seja, o que importa é a associação psicológica, não a discussão racional sobre o produto. Não? E outro que isso, a mesma recomendação, foi Europa Bio, que é um congresso periódico das grandes empresas transnacionais de biotecnologia. E que, claro, tem um grupo que trabalha a questão da comunicação, não sei quanto. E eles dizem, sim, não há que fijar-se nas questões científicas. Isso não é bom para nós. O que é bom é dizer que a coisa é muito boa para resolver os problemas dos países e tudo mais. Não? Bem, esta foi uma grande campanha, então. Mas depois fomos descobrindo coisas muito raras. Por exemplo, na província de Minas Gerais, houve uma colaboração entre esta revista, que é uma revista interessante, a revista Horizonte Geográfico, uma revista de divulgação científica, não? E o governo, a Secretaria do Estado de Educação, para produzir um kit escolar explicando o que eram questões de meio ambiente em geral, não? E aí, no meio do conteúdo da discussão ecológica e da conscientização ecológica, não sei quanto, da defesa da natureza, blá, 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 os transgênicos como uma boa solução. E isso é tão terrível que não somente era uma coisa da revista com a Secretaria de Educação, mas han logrado plata do governo. Há uma lei em Brasil de incentivo à cultura, né? Que quando uno vai fazer teatro, literatura, não sei quanto, né? Se pode apresentar um projeto e está tudo bem, é aprovado, e o governo lhe dá plata. Ou seja, a empresa que tinha que pagar seu imposto de renda não o paga, para que essa parte da plata que vai pagar para o governo como imposto vá para uma atividade cultural. Então, ou seja, que Monsanto é tão terrível que sequer gasta sua própria plata. Né? Saca a plata do governo, dos impostos. Já isso foi descoberto quando já estava listo. Dos professores allá da província, não sei quanto, porque há grupos de educadores ambientais, não? Ou seja, professores da rede secundária que trabalham com a questão de educação ambiental, transgênicos. Então, se há denunciado, não sei quanto, e aí se sustou a publicação da revista, mas estava lista. E hemos descoberto algumas outras destas. Mas, ao revés, quando sai algo que hable mal de los transgênicos, eles são muito rápidos. E este acá foi um caso muito interessante. O Ministério da Agricultura, que é um ministério que defende os transgênicos em Brasília, é o grande defensor dos transgênicos, mas tem uma Secretaria de Agricultura Ecológica, orgânica, sempre estuvo adentro da estrutura do ministério. E eles fizeram como se chama, uma cartilha, uma pequena publicação sobre a agricultura orgânica.
E aí, em meio da publicação, dizem, mira, os agricultores orgânicos, bio, que se chama acá, não? Como se chama os orgânicos? Bio, né? Orgânicos. Têm que tomar cuidado com as cercanias, seus vecinos, porque se têm vecinos que plantam transgênicos, pode que suas plantações sejam contaminadas por o pólen, que se vai por el aire, por os pájaros, por as borboletas, não sei quanto. Isso não mais havia aí. Monsanto entrou na justiça para assustar a publicação, porque a publicação passava a impressão que ter transgênicos era uma coisa mala. E logrou. Ou seja, que eles estão atentos a todo o que pode nascer em todos os campos, desde as grandes coisas às chiquititas, não? E agora vamos à parte mais importante, a captura da comunidade científica. Sem isto, nada sale. Como eles todos han logrado, como Monsanto ha logrado, em Brasil, em Argentina, em Estados Unidos, em Europa, em Tailândia, em Índia, ou seja, em todo o mundo, uma quantidade de científicos que são favoráveis, que creem que não há problema, que é muito bueno, que não sei quanto. Não? Quais são os meios, os instrumentos disto que há que pensar como uma captura? Não? Muitos. E nós temos muita dificuldade de identificar, porque podem ser becas de estudo para estudar nos Estados Unidos, na França, um doutorado, uma maestria. Pode ser uma donação de um laboratório para uma instituição, uma universidade, um centro de pesquisa, de investigação, um laboratório. São coisas muito caras o que se trabalha com transgenias, não? São todo patenteado. Cada uma destes genes, não sei quanto, todo é patenteado, ou seja, que é caríssimo trabalhar com transgenia, não? Podem ser participação em eventos científicos. O tipo ganha o viaje, todo mais, a inscrição no seminário, no congresso, isso lo põe em seu currículo e tudo mais, e faz sua carreira. E nós sabemos, nós que somos acadêmicos, sabemos que nossa carreira é hecha, entre outras coisas, de ir a seminários internacionais, congressos, não sei quanto. Pode ser, que também é algo importante, pagar para pôr seus artigos em revistas científicas caras e muito consideradas internacionalmente. As universidades muito buenas e muito conceituadas, em geral, pagam a seus professores, mas outros não. E de aí que isso é uma ajuda, não? E depois há uma forma mais sutil, que é remunerar por outras coisas que não tenham a ver com transgênicos. Por exemplo, parecer a respeito da avaliação de um agrotóxico. Não tem a ver com transgênico em geral, um outro agrotóxico. Pero, sim, ou de uma semilla, de um cultivar especial que han desenvolvido, também não necessita ser com transgênicos, mas o que importa é que este tipo vai ganhar plata, que não ganharia se não fosse para ter uma boa posição em relação a transgênicos em um evento, em um congresso, e não sei quanto. E, finalmente, há as charlas também, não? Nadie pode dizer quanto vale uma charla. Uno pode pagar $100, pode pagar $5.000. É uma boa maneira de uno começar a ter uma renta extra, não? Ademais de seu sueldo como professor em uma universidade. Todas essas são formas de captura de los científicos, não? Outra coisa que é muito importante. Não estou me passando do tempo, não? Não? Outra coisa que é muito importante é a infiltração nas instâncias governamentais e científicas. Porque quando uno vai mirar, eu creio que na Argentina será a mesma coisa em qualquer um dos países de vocês. Curiosamente, estão sempre aí certas pessoas que têm uma posição favorável. Como chegaram aí? Não chegaram espontaneamente. Ou seja, muitas vezes foram preparadas assim,
he seguido a história de algumas dessas pessoas. Primeiro, foram invitadas para ser uma beca em Suíça. Uma abogada vai allá, se acha uma beca em não sei quantos direitos intelectuais, propriedade intelectual. Depois veio a Brasil. Depois é invitada para não sei quanto. Depois está na secretaria executiva da CTNBio. Há uma história. Antes, esta pessoa foi preparada. Me contou uma senhora, uma abogada, que quando ela passou exatamente isto, só que ela não aceitou a invitação. Chegou na hora que disseram, mira, agora queremos que tu te vayas para os Estados Unidos, temos uma beca muito interessante, porque depois a nós nos gostaria que tu pudieras, quando volveras a Brasil, a trabalhar. Não, já. Não? Ou seja, foram muito pouco hábeis neste caso, não? Mas há que infiltrar as pessoas adequadas nos lugares adequados. O tipo que em Brasil foi mais importante para a liberação da transgenia era um engenheiro agrônomo, geneticista, que trabalhou em Embrapa muitos anos, foi estudar nos Estados Unidos, teve uma beca, isso toda a sua formação allá, voltou e, sim, estive allá muitos anos. Não é? Foi o tipo de Monsanto, não? Ou seja, foi preparado, não é? E depois infiltrado aonde havia que estar, à hora correta. Não? E essas pessoas vão aparecer nas comissões técnicas e também nas associações profissionais. Associação de geneticistas, associação de não sei quanto, estão por aí. E, finalmente, há uma coisa muito interessante para nós, os sociólogos, né, cientistas sociais, que é a simulação de uma sociedade civil. Eles criam pseudo-organizações não governamentais. No Brasil, temos duas. Uma se chama ANBIO, Associação Nacional de Biotecnologia. E a outra se chama CBI, Conselho Brasileiro de Informação. Esta é melhor todavia, não? Mira o tempo. É uma reunião de científicos com a intenção a melhor possível de passar informações sobre biotecnologia. Nos querem ensinar para que possamos entender de que se trata, porque somos um país muito ignorante, não sei quanto. Se uno entra no site, apoiadores, financiadores, Monsanto, Syngenta, Nestlé, Associação Brasileira de Produtores de Alimentos, não sei quanto. Ou seja, eles criam uma organização que faz como se fosse uma organização da sociedade civil, não? Sem nenhum fim lucrativo, e que tem como missão, por exemplo, quando a prensa quer discutir, um transgênico, não sei quanto, quem pode falar sobre isso? Pode falar Greenpeace, mas Greenpeace se encontra, mas a favor, aqui a Associação Nacional de Bio... Já se aparece a senhora que é doutora, geneticista, não sei quanto, com formação, e que explica por que isto é muito bueno. Isso é fundamental. Essas pessoas são as pessoas que vão estar na mídia, se peleando contra as organizações ambientais, de saúde, de nutrição, não sei quanto. Então, são falsas, são pseudo-organizações, né? E elas têm também pessoas importantes que se quedam vigilando a mídia social, e quando há uma polêmica, uma discussão qualquer interessante, entra pero estou escandalizado, como este blog ou aceita tais teorias não científicas, não sei quanto, e se apresenta como um científico sério que está todo organizado, né? Tivemos recém um episódio muito terrível. Há uma pequena produtora de huevos orgânicos, e eles têm um site, e o tipo que trabalha no site, ele é engenheiro, ele é geneticista, sua irmã vive em Inglaterra, e ele mandou uma matéria sobre uma senhora, uma científica,
médica que publicou uma matéria sobre a relação entre o glifosato, vou falar sobre isso daqui a pouco, o glifosato e o autismo, que aumentam as evidências de que há uma relação. Este crescimento do autismo no mundo estaria relacionado com este que é o grande plaguicida ubíquo em todo o mundo, não? Que é o glifosato. Não? E, de pronto, uma senhora lhe contestou, isto é uma infâmia, uma mentira, porque já está desmentido por la mídia, por la ciência, por não sei quanto. E uma segunda mulher, eu leí a mesma coisa, me parece um escândalo, não sei quanto. E dizia a primeira, le vou a denunciar ao Facebook. Porque isso todo se passava, claro, se ia para o Facebook, não sei quanto. Le vou a denunciar para o Facebook. E o tipo se quedou um pouco, né, intimidado com a coisa, não? Pero saímos para buscar mais informações sobre esta senhora. Eu encontrei no Google que havia feito como 20 charlas em congressos científicos, com seu professor, com outro. Né? E não era somente o autismo, era todo. Uma quantidade de enfermidades que estão relacionando com o glifosato. E ela trabalhava muito bem, porque é dessas biólogas que trabalham com estatísticas de computadora, então, juntam todos os testes de sangue das pessoas com as frequências das enfermidades, e se hace relações, ou seja, é o mais avançado que há nesse sentido de começar a descobrir quais são os liames que há, as ligações entre certas substâncias e enfermidades. Ou seja, havia uma vasta produção. Já, então, me fui a mirar quem eram as senhoras que haviam protestado. E a primeira era uma professora, de hecho, da Universidade da Unicamp, de São Paulo, formada em biologia, mas estava há 2 anos licenciada, afastada, porque dirigia uma empresa, Oxitec, uma empresa norte-americana que estava introduzindo os mosquitos transgênicos em Brasil. Ou seja, a senhora era a senhora mais comprometida com a coisa possível, né? E sua amiga também. Então, ou seja, não foi por acaso que ela hizo isso. Ela deve ser parte de uns grupos de científicos que se quedam vigilando a mídia e assim como se fosse uma iniciativa individual. Eu não coloco a Cecília tem a mesma opinião, Maurício também. Isso genera uma impressão de que este tipo é um responsável por uma informação que não tem nenhuma base legal, mas isto é organizado. E agora vamos à controvérsia científica, que é a parte final. Bem, toda a sociologia, eu havia comentado isso antes, para comentar acá, desde Weber, Max Weber, passando por todos os sociólogos mais recentes, não? Os frankfurtianos, enfim, todos, Habermas, Marcuse, Morin, todos, reconhecem como uma característica de nossa sociedade contemporânea que a legitimação das ações humanas não são mais da religião, são da ciência. A ciência é a última instância que diz se isso vale ou não vale, se isso é bueno, se isso é malo. Então, em nosso mundo atual, lograr o apoio da ciência para uma tecnologia como esta de alto risco, não? É uma questão essencial. Não? Como se chega a isto? Não? É claro que uma tecnologia de alto risco, como qualquer outra, não? Como transgênicos, encontra um cenário que se chama de controvérsia científica. Ou seja, um momento em la ciência especializada neste tema, né? Em que, todavia, não é possível chegar a um consenso. Isto é uma controvérsia científica. Há argumentos buenos de um lado, há argumentos buenos de outro, há uma margem enorme de indefinições, de incertidumbre, não? Sobre a questão. Então, se instaura uma situação de controvérsia científica. Não há um paradigma. O paradigma havia, entra em contestação
E outro paradigma não se sucedió porque todavía há muitas dúvidas em relação a um tema específico, não? A controvérsia científica é um debate, ou deve ser um debate honesto sobre questões científicas. Não? Pero a controvérsia científica para as multinacionais, e em específico para estas multinacionais de biotecnologia, não é um debate honesto. É uma questão de espionagem e de bullying de científicos e de cientistas. Espionagem, por isso que eu já havia mencionado. Eles têm grupos de especialistas investigando onde se fazem investigações em universidades que podem levar a encontrar resultados negativos para os transgênicos. Quem está investigando? Onde? E daí, a primeira estratégia é buscar as instituições onde trabalham esses investigadores e tentar ou corromper-los e dizer-lhes, mira, a investigação não é tão importante, seria muito mais importante que vocês, se vocês têm interesse em investigar esta outra coisa, lhes damos laboratórios, financiamentos, becas, não sei quanto. Mas também pode-se dizer, mira, lhes damos já tanto por ano, eles vão se sacar. Se vocês continuarem permitindo que este tipo de pessoa investigue esse tipo de coisa. Ou seja, se vocês são uma instituição que estão acostumados a receber plata, ajuda, financiamento de grandes empresas como nós outros, ou instituições e empresas, porque isso há como hacerlo que não se quer tão claro o vínculo, não? Uma instituição de biotecnologia, conselho não sei quanto de biotecnologia que distribui plata para distintas universidades e centros de pesquisa, já não é a coisa, não? Monsanto, USP, passa por algo no meio, pero se isso resulta muito bem, aí se muere a investigação. E muitas se mueren por isso. Mas se não resulta, então se passa a segunda parte do bullying. Se habla assim em espanhol também. E eu uso esta expressão porque é isto o que passa. Não? O tipo lança o resultado de uma pesquisa. O caso mais antigo, vocês têm o caso de Andrés Carrasco acá, mas o caso mais antigo foi cientista inglês, Putzai, que estava fazendo uma pesquisa sobre, não era nem sequer sobre, digamos, os impactos na saúde, mas era sobre uma batata, uma papa transgênica, que eles queriam desenvolver a parte da lecitina, que interessa para uma série de produtos industriais, e ele estava fazendo as encuestas com os ratos, e os ratos começaram a ter câncer de hígado, não sei quanto, algumas coisas muito raras. E ele começou a comentar em seu pequeno instituto, né? E já chegou, isto todo era financiado por uma organização europeia, onde Monsanto tinha harta plata. Foi suspendida a investigação. Bem, alguém supo da questão, um periodista o invitou à televisão. E o tipo aparece na televisão, claro, não era um político, era um científico, não tinha ideia, incluso da repercussão que ia ter o que disse. Mas ele disse, você estava trabalhando também com transgênicos, não sei quanto. Ah, sim, estava com a papa. Mira, não, claro, he encontrado umas coisas um pouco raras, porque os ratos han apresentado uma quantidade de cânceres que eu não comeria, se eu tivesse que comer uma papa, eu não ia comer. Isso foi o escândalo. Começou a dizer-se que este professor era responsável, que a metodologia que adoptou era totalmente irregular. Mira, era um homem no fim de sua carreira, muito respeitado. Foi echado do instituto onde trabalhava. E Monsanto denunciava a responsabilidade de científicos que não seguem o mínimo dos critérios metodológicos necessários, não sei quanto. Se levou como uns 2 anos para que um grupo de científicos examinaram todo o que ele havia trabalhado
e publicaram um manifesto dizendo que toda a sua metodologia era absolutamente correta, do ponto de vista científico. Esse foi o primeiro caso, mais escandaloso. Depois tivemos Inácio Chapela, norte-americano de origem mexicana, também, nos Estados Unidos, que também começou a estudar o que estava passando com o México, porque, em realidade, se encontrava, aunque fora proibida a plantação de transgênicos, se encontrava maíz transgênico na parte mais alta de México. E como isso era possível? Já começou a pesquisa, ele mesmo se passou com ele. Escândalo, não sei quanto, o instituto cerrou sua encuesta, os becários perderam suas becas, ou seja, uma persecução tremenda a Chapela. Depois, vocês estiveram acá na Argentina, Andrés Carrasco, que também sofreu uma campanha demolidora em contra dele, não? E o último mais famoso caso foi este do francês Gilles Serralini, que tampouco queria investigar cânceres. Seu objetivo era investigar como reacionavam ratos alimentados com maíz transgênico com glifosato. E dibujou sua pesquisa para isto, porque os dibujos são todos distintos. Não? Se os científicos da área sabem, não? Se é para buscar, se é câncer, se é certo tipo de toxicidade. Pero antes que chegar o tempo que ele pretendia, aonde ele pretendia chegar, ele viu que os ratos desenvolviam cânceres, as ratas fêmeas e os ratos machos. E eram tão impressionantes que ele decidiu matar os animais antes para poupar-lhes o sofrimento do desenvolvimento destes cânceres. E publicou os resultados, o periódico francês Le Monde lo puso com umas fotos muito grandes. E é impressionante, porque não necessitou 3 dias para que saíram várias cartas de cientistas e órgãos científicos denunciando os resultados, que não eram verdadeiros, que as ratas, que estes ratos tinham uma propensão muito grande ao desenvolvimento do câncer, então não serviam para fazer este tipo de teste, mas eles são os ratos que Monsanto utiliza. É o mesmo rato que Monsanto utilizou, mas neste caso não serve. O outro serve para liberar a soja transgênica. Ou seja, estavam listas estas contestações. Por quê? Porque quando Gilles Serralini terminou sua encuesta e lhe mandou o artículo a ser publicado em La Toxic, eu me olvidei o nome da revista, uma revista muito conceitual. A revista se quedou muito assustada com os resultados e passou por peer review, a revisão de 2 cientistas. E não se quedou satisfeita, estava muito insegura e enviou a mais outros 2 científicos. Então, este artigo foi examinado por 4 cientistas que disseram sim, está bem, do ponto de vista metodológico e tudo mais. E de aí a publicação. Mientras tanto, nós podemos suponer que Monsanto supo o que vinha ao caminho e preparou as contestações. Eu estava, nessa época, como representante dos consumidores na Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade. Então, levamos os periódicos, não? As fotos e tudo mais, e dissemos, mira, queremos discutir. Não. Já temos uma proposta aprovada. Como? Não, sim. O presidente ha formado um pequeno grupo de científicos para examinar a pesquisa de Gilles Serralini. Pero quem são? Isso foi antes da reunião, inclusive. Recebemos por escrito. Tal professor e tal. Miramos, claro, os 3 a favor dos transgênicos. Eu enviei mensagem dizendo, mira, não seria possível que se incluíra por lo menos uma pessoa que já não tivesse uma posição clara a respeito de a favor dos transgênicos, pelo menos das 3, uma. Não se. E, claro, quando tivemos nossa reunião, já vino a opinião desse grupo muito neutral, constituído para manifestar-se, que dizia
que era inaceptável a metodologia adotada por Gilles Serralini, que era uma coisa de niños, que não se respeitava o mínimo de los critérios científicos, não sei quanto. Ou seja, é uma característica del bullying, né? Centrar-se em los aspectos secundários, porque nestes uno não sabe muito bem, nós não sabemos, os sociólogos, os advogados, as pessoas comuns, se há que considerar não sei quanto, se a estatística, nós não sabemos. Então, se há uma divisão entre eles, parece que isso é uma coisa muito boa, parece que isso não é algo muito científico, não? Porque discutir os resultados significa ter uma réplica. O outro pode devolver e dizer, mira, não, pero acá, não. Então, primeira coisa é huir da discussão central e centrar em las questões metodológicas e tudo mais, não? E o outro é criar um clima que o científico pode desistir de seu trabalho, porque ele se vai a um seminário e, por exemplo, um congresso científico e há 10 pessoas falando em contra dele. E no nível de agressividade que não é comum na vida acadêmica, não? Onde uno se respeita bastante, não? Há que pode ter diferenças muito graves, mas não se entra nos aspectos personais, não se desqualifica o científico dizendo que ele é incompetente, que ele não sabe o que faz, que ele é irresponsável, que não sei quanto. Então, é bullying. É bullying. Não é debate científico o que se faz nessas circunstâncias, né? Quanto tenho mais de tempo, Cecília? E o que significa isso? Não, pero não sei. Não é na parte para lá. Hã? Eu conheço, encerro, sim. Então, agora, já depois de toda esta exposição sobre as estratégias, não, que existiam no Brasil, mas que existem seguramente em todos os países, se uno tenta fazer um balanço, não, de que passou, não? Êxitos e fracassos, não? Monsanto e as demais empresas transnacionais tiveram êxitos, não? Introduziram os transgênicos desde 1995 em Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Ponto. E isto é interessante. Eles, todo ano, divulgam uma estatística de um instituto, instituto financiado por eles, que dizem que ha aumentado em não sei quanto a plantação de transgênicos, mas não dizem muito bem onde, porque solamente nestes países. Em los demais há testes, ou uma coisa ou outra, mas não é muito significativo, não? Fracassos. O pior fracasso foi a União Europeia, que, no começo, incluso plantou, cultivou maíz transgênico em boa parte dos países. A França foi o primeiro que pediu. E, hoje em dia, se planta maíz transgênico somente em Espanha. Há uma política de etiquetado muito forte, que reduz muito a entrada, a importação de transgênicos, e isto para eles foi uma grande perda, porque era um mercado excepcional, o mercado da União Europeia em termos de maíz e de soja, não? Os grandes importadores, né? Además de Japão e de China. Agora, sim, na parte final, que eu creio, que pode passar, não? A questão do glifosato. Eu lhe puse a cara, o glifosato é o talão de Aquiles de Monsanto. Por que sim? Porque crescem as informações e as investigações que apontam que o glifosato é a causa de várias enfermidades. E, muito recentemente, em 2015, este órgão, que é o órgão de referência sobre câncer para a Organização Mundial da Saúde, a International Agency of Research Cancer, né? Isso uma divulgação. Isso todas são revisões científicas, não? Ou seja, se junta toda a literatura, se examina e depois então se faz uma conclusão.
lançou uma publicação de que se glifosato é, de hecho, cancerígeno para animais e, possivelmente, cancerígeno, entre comillas, para humanos. Claro que professores médicos que estão acá, pero muitos de nós sabemos. A diferença entre animais e nós é muito chica, porque somos animais, ¿no? Em geral, é uma questão de porte, de peso, ¿no? Lo que pode ser mal para um gato, um perro em nossa casa, para nós não hace tanto, porque somos mais grandes que eles, pero se dobramos a dosis, sí, pode ser o mesmo malo, ¿no? Então, isto foi um escândalo terrível, não? Como que este instituto, esta agência, apunta para a possibilidade de que glifosato seja cancerígeno. O glifosato é o grande herbicida, plaguicida que está no mundo todo, que foi associado com a soja transgênica e que, por lo tanto, se chega à conclusão que glifosato é produtor de câncer, isso é uma derrota econômica para Monsanto, mas não só para Monsanto, para toda a transgenia, porque mostra que se introduzem coisas que não se sabe o que produzem e que depois nós todos lo pagamos. E isso vai significar, provavelmente, um câmbio total em relação à reação da opinião pública frente aos transgênicos. Então, o que passou? Meses depois, meses depois, o órgão encarregado de alimentação e segurança alimentar na Europa, que é a European Food Safety Authority. É como se fosse a CONABIO de vocês, a CTNBio de nós, não? Também faz uma declaração de que não há evidências. Considerando uma quantidade também bastante grande de estudos, não há evidências. E daí começa uma peleia, não? Porque se este órgão não chega à mesma conclusão de IARC, como é possível, não? E foi muito interessante que houve uma reunião, não nenhuma avaliação, da FAO com a Organização Mundial da Saúde. Poucos meses depois, eles também declaram que creem que o glifosato não pode produzir câncer. E aí lhe perguntam, pero como vocês podem estar em desacordo com o órgão de referência para câncer da organização? Não é que tenhamos nenhuma divergência científica, é que é outro tipo de afirmação. Nós queremos dizer que, da maneira como se deve utilizar o glifosato, não é possível. Mira, que maniobra intelectual para dizer essa frase, não? Agora, o que é interessante, não é o único caso, e com isso vou terminar, não? Em várias outras instituições científicas, por exemplo, a Associação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que no ano passado também ha lançado um resultado de sua pesquisa sobre transgênicos, que chegava à mesma conclusão. Os transgênicos, não há evidências de que os transgênicos hagam mal. Há várias outras entidades que vão chegar à mesma conclusão. O importante, nestes casos, é examinar, quando se trata de revisões bibliográficas, ou seja, de juntar a produção científica, todos os estudos publicados nos últimos tempos, e examiná-los todos, e depois, com isso, chegar a uma conclusão mediana. O que importa, nestes casos, é ver que pesquisas foram selecionadas. E aí é muito interessante observar o seguinte, por exemplo, se incluem investigações que não estão ao acesso público, que não é o caso da primeira, da IARC. A IARC sigue estes critérios, que são critérios científicos. Eu não posso incluir uma investigação que o outro investigador científico não pode ler. Ou seja, eu digo que algo disse isto, mas tu não podes ler o que eu li. Então, investigações que estão privadas. Privadas onde? Nas empresas. Inclusão de investigações das próprias empresas interessadas em la transgenia. Monsanto, Syngenta, ou seja,
hacen parte de las 1000, por ejemplo, investigaciones que van a ser consideradas. Exclusión de investigaciones que llegan a conclusões que apontam problemas. Tampouco tu sabes exatamente quais foram incluídas, quais foram excluídas, mas se uno sigue muito bem o tema, onde está a encuesta de a investigação de Gilles Serralini? Não, essa não incluímos porque encontramos que tinha um problema metodológico. Que bueno, não? Inclusões que investigam os impactos em la saúde, que não investigam impacto em la saúde, mas investigam, por exemplo, eficiência agronômica. Se planta a semilla transgênica, cresce? Sim. É tolerante ao glifosato? Sim, que bueno. Hace parte de las 1000. Mira, uma investigação como esta não vai chegar a nenhuma conclusão sobre o problema de saúde, porque não é hecha para isto, é hecha para outra coisa. Muitas pesquisas e investigações, eu li várias, sobre se os animais alimentados com maíz ou com soja transgênica engordam mais ou menos. Que traz isso do ponto de vista da toxicidade? Não, mas se eu junto na quantidade de pesquisas como estas, as pesquisas das empresas, as pesquisas que uno não pode ler, chego na média, hago um promédio, não há evidências científicas. Então, toda a questão é que investigações são reunidas para ser este conjunto. E, claro, para que isso seja feito desta maneira, é necessário selecionar científicos que aceptem estes critérios. Então, outra coisa que desapareceu com o tempo foi a preocupação com o chamado conflito de interesse. Os científicos que devem estar relacionados, involucrados com avaliações como este tipo, têm que ser pessoas que possam provar que não têm interesse particular nisto, porque não trabalham com essas empresas, porque não trabalham com essas tecnologias, porque não têm vínculos com as instituições de biotecnologia, não sei quanto. Não, isso não se hace mais questão de discutir. Então, vários destes científicos que estão, por exemplo, no European Food Safety Authority, que receberam a tarefa de fazer essa avaliação, trabalham para o instituto não sei quanto, financiado por Monsanto, já foi funcionário de não sei quanto. Então, quando vocês veem uma questão como esta, acá há uma falsificação da ciência. Não é mais ciência o que se está fazendo. É propaganda tão enganosa como qualquer propaganda de um coach que não sei quanto, de uma medicina que não sei quanto, aquela coisa. Não? Pero com a aparência científica. Mira que não há que confiar na agência internacional de pesquisa, de investigação em câncer, porque a European Food Safety Authority encontrou resultados diferentes. Há cá uma controvérsia científica? Não, não há. Não há uma controvérsia científica. Há cá falsificação dos resultados e das investigações. Quais serão os últimos capítulos que nos esperam? Que pode passar? Não? Que proibições? Será que glifosato vai ser proibido? Eu creio que sim. Eu creio que nos próximos anos vamos ver uma proibição de glifosato. E vamos ver a aparição de novos produtos. E vamos ver que Monsanto está sendo comprada por la Bayer. Não? Que coisa rara, não está com problemas financeiros graves, não está com nada. Vai ser comprada por la Bayer, vai ter outro nome. Essa é uma boa estratégia. Syngenta nem sempre se chamou Syngenta, era Novartis. Quando tu tens alguma coisa mala por atrás, tu cambias tu nome e se vuelve outro, né? E as vítimas do glifosato? Há já um processo muito grande nos Estados Unidos em contra de Monsanto. Parentes de gentes que se han muerto, campesinos, agricultores que trabalhavam com glifosato. E pode que o resultado seja terrível, não? Para Monsanto, né?
e se descobriu que EPA, a Agência Ambiental de Proteção Ambiental Americana, ha escondido resultados que os científicos creiam que eram resultados negativos em relação ao glifosato. Puede que se termine a transgenia, mas vêm outras coisas. Vem a biotecnologia sintética, vem a engenharia não sei quanto. Ou seja, estudar estas estratégias, através das quais as empresas multinacionais, não, se relacionam com setores econômicos que têm a ganhar momentaneamente com a tecnologia, como o agronegócio, neste caso, não? Mas podem ser outras coisas. E com os científicos, como capturam os científicos, para que esta aliança entre estes três grupos conquiste o Estado e a opinião pública, é uma questão fundamental para nós outros, porque de cá para adelante é esse tipo de luta que vamos estar fazendo todo o tempo. Graças.